Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Ângela Maringoli e vou estar com vocês hoje na apresentação de mais o quarto ciclo de diálogo e transmissão do RELEP Internacional. O RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, é uma rede, um grupo de estudo de pesquisadores brasileiros e da América do Sul, que fazem parte, que buscam sobre as origens do pentecostalismo no Brasil e na América do Sul. Hoje nós temos dois convidados especiais, que vai ser o professor Donizete, que veio de Portugal, para participar conosco desse RELEP Internacional. Boa tarde, professor Donizete, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Conosco. Depois de tanto entreveio, né, nós vamos conseguir fazer a nossa apresentação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Eu vou chamar vou ler o currículo do professor Donizete e em seguida chamar o nosso segundo convidado do dia de hoje. O professor Donizete, ele é doutor em antropologia social pela Universidade de Coimbra, é professor associado com agregação em livre docência da Universidade da Beira, interior e pesquisador do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, que chama CRIA, Universidade Nova de Lisboa. O professor Donizete também foi professor visitante em várias universidades estrangeiras, nomeadamente Salamanca, Bristol, UPaL e Oxford. Atualmente está a colaborar com as universidades de Ten, no Japão, Colômbia, nos Estados Unidos, e York, no Canadá. Do conjunto das suas obras, destacam-se vários livros em português e em inglês. Os livros são na área da antropologia, sociologia e também na área da religião. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço. É um prazer que você tenha aceito o convite do RELEP e eu espero que a gente tenha um bom tempo. Eu vou chamar o nosso segundo convidado e apresentá-lo também para o nosso pessoal que está nos acompanhando nessa tarde, que é o professor Orlando. Olá, boa tarde, Orlando. Como vai? Tudo bem? Tudo certo, Ângela. Que bom você estar conosco e você ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o espaço, a oportunidade também de poder conversar com vocês, especialmente o professor Donizete, que a gente conhece só de textos, né? E aí a gente vai poder hoje trocar algumas ideias juntos. Obrigado ao convite e agradeço também a RELEP. Que ótimo, professor. Eu vou ler o seu currículo para que todos nós saibamos a tua especialidade e principalmente a tua experiência na área do pentecostalismo, que nos é bastante importante, né? O professor Orlando Afonso Gonlanda é psicólogo, mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem a graduação e especialização em teologia pela Faculdade Refidim, é coordenador do curso de especialização em psicologia social, práticas institucionais e comunitárias na Faculdade Guilherme Guimbala. Integra o núcleo de pesquisa em práticas sociais, estética e política. E faz parte também do Laboratório da Psicologia Social Comunitária das Faculdades Guilherme Guimbala. Essa faculdade é em própria Angola? Não. Aqui no Brasil, em Joinville. Neste momento estou morando em Joinville, atuando, trabalhando por aqui. É isso. Ah, sim. Isso. Sim, ele é docente do curso de Psicologia e Fisioterapia e de Teologia na Faculdade Refidim. Muito prazer, que bom que você está conosco, sejam todos bem-vindos, e eu espero fazermos uma boa apresentação e com boas reações, né? E principalmente um número maior de perguntas. Eu estou vendo que o pessoal já chegou e está elogiando, dando boa tarde, né? Estão participando conosco aqui no chat ao nosso lado, viu? Então, sejam bem-vindos. Professor Donizete, professor Orlando, vocês têm 20 minutos para cada apresentação, e depois nós passamos 20 minutos para o professor Donizete,
20 para a reação do Orlando, e abrimos para as perguntas que vão estar aqui no nosso chat, tá bom? Então, muito obrigada, professor Donizete. Pode iniciar. A sua titulação, eu acho que eu não li, mas eu vou responder o título do teu trabalho de hoje, que é Pentecostalismos no contexto africano, transnacionalização e ressignificação religiosa. Seja muito bem-vindo e o nosso muito obrigado mais uma vez. Bem, boa tarde a todos. Aqui em Portugal já é noite. Eu gostaria de expressar o meu agradecimento especial ao Davi Meschiati, né, um grande amigo, o Gedeon, também é um grande amigo, que nos encontramos no Panamá, num evento da RELEP, já acompanho a RELEP há muito tempo, sou membro dessa rede, também já colaborei com publicação, portanto é um prazer enorme estar a colaborar com a RELEP, rever amigos, nesse momento tão especial, que é partilhas de experiências, portanto, eu gostaria de começar por aí. E também gostaria de frisar que, embora a minha intervenção é sobre a África, deixar bem claro que a única experiência de campo, de etnografia, é em Moçambique, né, sobre a Igreja Universal do Rei de Deus, mas, logicamente, que eu tenho acompanhado com leituras, trabalhos de outros colegas também sobre essa realidade em África. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, quando nós falamos de África, temos que especificar bem de que África nós estamos a falar, não é? Porque a África é um continente muito diverso. Há o norte da África, não é? Que é a árabe, magrebina, basicamente de religião muçulmana, e a África subsaariana, de população negra, e inicialmente com um sistema religioso chamado animismo. São populações animistas. Por que isso é importante? Nós vamos falar, então, quando eu falo de África, estou a falar dessa África subsaariana. E por que eu estou a frisar que essa questão do animismo é importante? Porque esse sistema simbólico e religioso centra muito na questão da alma e do espírito e tendo uma forte influência na vida cotidiana. E vocês vão perceber depois, mais adiante, por que isso é importante para o pentecostalismo, que também assenta numa ideia de Espírito Santo, né? Então, a lógica é tentar mostrar que em África, como em outras regiões também, houve um processo de ressignificação do Espírito Santo, da lógica do pentecostalismo, não é? Dialogando, portanto, com essa base animista africana. Em primeiro lugar, nós temos que começar a pensar como é que o protestantismo chegou em África, essa África animista, não é? Subsaariana. Foi justamente no contexto do colonialismo europeu, no século XVI. Era um protestantismo de missão, eram, portanto, os movimentos históricos, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, que eram, portanto, as religiões predominantes das colônias que foram para a África. E essa colonização, houve, logicamente, uma separação entre brancos e negros, e, logicamente, assente numa desigualdade e com um forte racismo, né? Principalmente na África do Sul, como todos já conhecem historicamente isso. E o que é interessante aí é que o proselitismo, o trabalho de proselitismo e conversão, era um proselitismo, uma conversão imposta a essas populações. Não havia um diálogo para a conversão. Era uma imposição do colonizador ao colonizado, né? E a lógica desses europeus brancos, protestantes, era levar para a África o processo civilizacional que é explicado para nós na sociologia por Norbert Elias, né? Então, o protestantismo chega em África dentro desse contexto de processo civilizacional, dentro do colonialismo e etc. Né? Bem, eu estou a falar para especialistas em pentecostalismo, portanto, não vale a pena perder tempo, no bom sentido, falar sobre o pentecostalismo. É um movimento, como todos sabem, que surgiu na Azusa Street, em Los Angeles, na década de 1910. É um movimento que tem uma forte presença de uma população negra e de imigrantes hispânicos, pessoas que eram excluídas socialmente da sociedade norte-americana.
e também excluído das grandes igrejas protestantes consideradas igrejas dos brancos, né? Então, o pentecostalismo ele surge como um movimento agregador das pessoas excluídas pela sociedade. Foi um movimento que houve uma explosão muito grande, houve uma adesão muito forte e houve uma enorme expansão mundial. E é isso que eu chamei no meu título, a transnacionalização do pentecostalismo, que segue imediatamente para a África, segue imediatamente também para o Brasil, via Belém, que vocês já conhecem, não é? Assim que surgiu o pentecostalismo nos Estados Unidos, na Azusa Street, muito pouco tempo já chegou na Amazônia, e chegou em África e Ásia, portanto, é isso que eu estou chamando de transnacionalização. Vamos falar especificamente em África. Desde a década de 1950, 1960, como todos já sabem, houve um processo muito forte de descolonização e um processo de independência desses países africanos. E como também já nos explicou um grande colega e amigo que todos conhecem, que é o Paul Freston, ele tem um livro muito interessante que fala sobre a expansão do pentecostalismo na Ásia, na América e África, principalmente, né, que é o foco também do trabalho dele, e ele faz, portanto, uma relação entre religião e política. Então, qual foi como é que foi a introdução do pentecostalismo em África? Houve uma ligação também com os movimentos de libertação em África, né? Então, houve uma ligação entre religião e política. O pentecostalismo participou também no processo de independência, inclusive de formação de líderes, nesse caso. Então, nós temos exemplos, por exemplo, de pentecostais que chegaram a cargos importantes, até de presidência da República, como no caso da Nigéria, da Zâmbia, do Quênia, pessoas importantes dentro do sistema político que eram pentecostais. Portanto, então, o pentecostalismo chega em África também com uma atuação política, chamemos assim, né? E outra questão também que é importante dizer é que em África, como em qualquer outro lugar, como na América Latina, por exemplo, existe um pentecostalismo que nós podemos chamar de clássico, que é o histórico, que é o conjunto de igrejas das Assembleias de Deus, não é? E o neopentecostalismo da década de 60, 70, que também surgiu nos Estados Unidos, e que também chega em África. E qual é a diferença, digamos assim? O neopentecostalismo, no caso, nós podemos discutir um caso particular, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela surgiu no Rio de Janeiro, em 1977, ela é neopentecostal e ela está fortemente presente em África, nomeadamente nos países que falam português, não é? Mas o que é que diferencia um pouco desse neopentecostalismo é que surgiram inúmeras centenas, ou se não milhares, de igrejas nativas africanas neopentecostais. E o que é interessante, por isso que no meu título eu dei pentecostalismos no plural, porque nós não podemos falar num pentecostalismo no singular, muito menos nesses contextos que nós estamos aqui a abordar. Portanto, essas igrejas nativas, portanto, o pentecostalismo ele chega em África e vão surgir centenas ou milhares de igrejas africanas, de base africanas. E qual é a característica? Elas são sincréticas. Porque está no DNA do pentecostalismo essa facilidade de comunicação com a população local, essa adaptação, essa ressignificação da cosmologia nativa. Então, essas igrejas elas são sincréticas. A minha etnografia em Moçambique, eu encontrei isso. Em Maputo, né, a capital, e outros lugares mais próximos de Maputo, em que, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, que no Brasil ataca, condena as práticas da Umbanda, por exemplo, que é o grande inimigo, as religiões afro-brasileiras são as inimigas da IURD no Brasil. Em África, por exemplo, ela se ressignifica uma cosmologia africana, inclusive a própria ritualidade dos cultos da IURD em Moçambique, vou falar Moçambique porque é onde eu conheço melhor essa realidade, ela introduz tambores, danças africanas, portanto, é como se fosse uma outra igreja. Né? Por isso é interessante mostrar essa questão da ressignificação de um processo que nós chamamos de processo camaleônico dessa igreja, capaz de se adaptar facilmente à cultura onde ela está situada. Não é? A chegada do pentecostalismo foi tão forte em África que hoje as últimas estatísticas do centro norte-americano, do Pew Research Center, né, que trabalha com dados estatísticos,
os únicos dados que eu tenho, de 2016, os mais atuais, é que cerca de 29% da população já é pentecostal no continente africano, o que é extraordinário, digamos assim. Se nós pegarmos o caso da IURD em particular, como é que ela entra nos países africanos de expressão portuguesa, ela vai para Portugal em 1989, que é um país onde eu vivo e estudo a IURD desde já há muitos anos, e ela se expande para os países de expressão portuguesa, justamente utilizando Portugal como uma base, portanto, para essa expansão, porque a questão da língua é muito importante. Né? Voltar a falar português é muito fácil, muito mais fácil esse processo de conversão. Mas, como não tem muito tempo, sobre isso, eu vou sugerir a leitura de um artigo que acabou de sair há pouco tempo, não é? Há pouco tempo, não, 2014, não faz tanto tempo assim, que é do Bowane, que é da Universal Rede de Deus e a implantação da expansão e transnacionalização nos Palopes, que é uma dissertação de mestrado que foi orientada por nosso grande amigo Leonildo Campos, né, na Metodista de São Paulo. Quem estiver interessado poderá, portanto, consultar essa dissertação de mestrado. E um outro trabalho da Camila Sampaio, que esse realmente acabou de sair na revista Religião e Sociedade, que é um estudo sobre Angola, em que ela aponta nesse artigo, né, que é muito recente, que Angola, 38% da população já é de base protestante. Portanto, nós temos aqui um fenômeno muito interessante, né? E a IURD, portanto, ela chega, especificamente no caso de Angola, ela chega em 91. Em 2002, nós temos um colega aqui que é de Angola, podemos trocar alguma experiência. Ela se expande muito fortemente em Angola, para fora da capital, mais para o interior do país, com o fim da guerra civil em 2002, e hoje ela está fortemente implantada em todo o interior do país, portanto, de Angola. Há uma crise que nós podemos discutir depois, que começou em 2013, que é uma crise de liderança em Angola, porque muitos pastores angolanos querem tomar, portanto, a gestão, querem no bom sentido, portanto, querem estar à frente da gestão da IURD em Angola, e como todos vocês sabem, a IURD ela se expande para o mundo, mas ela é fortemente centralizada na figura de Edir Macedo. Ela continua a ser uma igreja brasileira e com um poder, um poder administrativo piramidal muito forte. Né? E em Moçambique, ela chegou em 92, e os últimos dados que eu tenho é que já tem mais de 200 templos espalhados por o país de Moçambique. Mas, se vocês terem uma ideia do grau de implantação da IURD em África, ela está em 39 países. Né? Outra questão também que é importante é nós pensarmos, por exemplo, quais são as razões do sucesso do pentecostalismo em África. Né? Eu, de certa forma, no início da minha intervenção, eu estava a explicar sobre a questão da base simbólica e religiosa do animismo, em que acredita, portanto, que tudo é movido por um espírito, todos os objetos, todas as ações da natureza e todas as ações humanas, por detrás está um espírito, não é? Que comanda, portanto, a vida cotidiana das pessoas e todos os fenômenos da natureza, etc, etc. Então, essa figura do espírito, né, do Animan, é muito forte nessa simbologia africana. Se nós pensarmos que o pentecostalismo também está muito centrado na figura de um espírito, né, que nesse caso é o Espírito Santo, há uma facilidade de uma ressignificação, não é, do Espírito Santo para o Animan, para esse espírito, portanto, dentro do contexto do animismo. Não é? Outro fator que facilita, como eu também já tive no início a dizer, é essa capacidade camaleônica que as igrejas neopentecostais têm de se adaptar e dialogar com as culturas locais, como nós vamos dar um exemplo depois de um outro projeto que eu também estou a trabalhar atualmente, que é na Amazônia. Né? Então, é interessante pensarmos um bocado dessas razões, né? Por que é fácil entender, nesse caso, por que as igrejas pentecostais estão a ter muito sucesso em África. Só para terminar, e também eu estou a acabar de escrever agora um capítulo teórico e conceitual, trazendo uma teoria, um modelo explicativo, é mais do que isso, justamente sobre esse processo de ressignificação de uma cultura para outra, intermediada pelo pentecostalismo, que acho que é interessante, embora
seja sobre um projeto que eu estou a trabalhar juntamente com o Manuel Moraes, da UEPA, não é? No interior do Pará, com o Suruí Aikeuara, que é uma etnia que está a passar por um grande processo de pentecostalização. Nós temos um artigo publicado na Horizonte em que nós estabelecemos as bases teóricas e conceituais desse projeto, que podemos aplicar, portanto, para também as sociedades nativas em África, porque o modelo não é muito diferente, né? Então, se nós pensarmos numa abordagem comparativa e transcultural, que é o que nós fazemos na antropologia, sobre animismo e pentecostalismo, nós podemos, o xamanismo, portanto, amazônico, ele é animista, não é? Portanto, por isso que eu digo que podemos fazer um paralelismo entre esses dois modelos. Com isso, nós podemos pensar da seguinte maneira, né? Uma reflexão ou uma constatação antropológica. Se nós pensarmos que o feiticeiro africano, não é? Que é uma figura importante, e o pastor pentecostal, são duas entidades, dois sujeitos, embora fazendo parte de sistemas culturais, simbólicos, religiosos distintos, na verdade eles fazem parte da mesma categoria. E que categoria é essa? De mediadores espirituais. O que o pastor faz é uma mediação espiritual. O que o feiticeiro faz em África também é uma mediação espiritual, fazendo a invocação dos espíritos antepassados. O que o pastor faz numa igreja evangélica é a invocação do Espírito Santo. Então, aqui não há muita diferença. Eles fazem a intermediação, na verdade, entre o imanente, o cotidiano e o transcendente, entre o natural e o sobrenatural, ou seja, entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos. Esses dois operadores rituais utilizam os seus rituais, a sua sabedoria, o seu saber, para a cura. E nós sabemos que o pentecostalismo, esse é um dom importante do pentecostalismo, o processo de cura, não é? Então, o feiticeiro africano tem um papel importante na cura, o pastor evangélico também tem um papel importante na cura, não é? E essa cura é uma cura tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. Também é para retirar espíritos malignos do corpo, tanto no sentido do africano como no sentido do pastor pentecostal. O feiticeiro, ele utiliza isso numa sessão xamânica, não é? O processo de cura. O pastor pentecostal, ele faz isso no exorcismo, que é um ritual importante nas igrejas neopentecostais de expulsão do mal, expulsão do demônio. Ele se comunica com espíritos e expulsa o demônio, tanto um como o outro. Os espíritos antepassados, essa é uma pergunta que eu faço e que nós podemos discutir como um modelo explicativo. Os espíritos antepassados, não é? No caso dos africanos, e o Espírito Santo, não estão todos na categoria de espíritos? Não é? Esse processo facilitado de aculturação, assimilação e tradução cultural, é isso que eu estou a chamar de ressignificação. No contato entre eles, não deixam de trazer consigo práticas e crenças do seu antigo repertório cultural religioso. Vejam bem, o caso da IURD, no caso do Brasil, do Edir Macedo, o Edir Macedo foi um umbandista. Se nós analisarmos com atenção, do ponto de vista antropológico, sociológico e até teológico, o ritual da IURD, ele é marcadamente umbandista, né? Então, existe um processo de aculturação, de tradução cultural de um modelo umbandista das religiões afro-brasileiras, que é introduzido, portanto, na IURD. Então, a IURD é, de certa forma, de base umbandista, digamos assim, né? Então, não existe um corte radical entre esses dois modelos. Então, eles trazem consigo, esses operadores rituais, essa narrativa mística e mitológica do seu repertório cultural religioso, né? Ou seja, a partir dos seus processos originais, o feiticeiro e o pastor, eles reinventam, ressignificam, transformam a tradição cultural, a tradição religiosa. Nesse caso, ela é materializada na prática de cura. Então, o pentecostalismo, como eu disse, tem um fator muito forte no processo de cura, como o feiticeiro africano também. Num processo de bricolagem religiosa, no sentido do Lévi-Strauss, a partir da cosmovisão de cada sistema sociais, culturais, religiosos, simbólicos, né, o que eles fazem, na verdade, é transformar isso, ressignificar e criar, logicamente, no caso do contexto africano, uma igreja sincrética, uma igreja neopentecostal,
de base africana, fortemente, onde nós encontramos a presença de práticas animistas, na ritualidade, na utilização dos tambores, na presença da mulher, portanto, que utilizando aquelas roupas tradicionais africanas. Então, nós estamos a falar quase que de uma outra igreja. Então, aqui está a riqueza do neopentecostalismo, essa capacidade de dialogar com populações indígenas na Amazônia, com populações nativas em África, com populações asiáticas. Portanto, é isso que explica essa grande força, essa grande expansão do neopentecostalismo no mundo. Sinteticamente, era isso que eu queria partilhar com vocês, muito rapidamente, depois fico à disposição para um debate, para esclarecer algumas questões. Obrigado. Nós é que agradecemos, Donizete, por tão bela apresentação, né, e um artigo com conteúdo tão rico, essa tua pesquisa. Eu estou curiosa para ver o final dela, né, vê-la concluída, editada, na verdade, né? Gostei muito do que você nos trouxe em relação ao teu trabalho de pesquisa junto com o professor Manuel Moraes. Nós tivemos com ele aqui no próprio RELEP algumas semanas atrás, e para nós também foi bastante... ele acrescentou muitas coisas na área do pentecostalismo, né? Eu estou cheia de perguntas para fazer, mas eu não vou adentrar naquela parte que é do Orlando, vou me segurar como mulher, dizer que mulher é muito curiosa, né? Eu vou me segurar um pouquinho para poder depois estar interagindo com vocês, com os dois ao mesmo tempo. Então, professor Orlando, seja bem-vindo mais uma vez e, por favor, apresente-nos o teu conteúdo, que a gente está muito curioso para conhecer também, viu? Certo. Obrigado, Ângela. Obrigado, professor Donizete, que me antecedeu. Quero antes saudar os professores, né, do RELEP, muitos deles pessoas que participaram muito do meu processo de formação, cito o professor Gideon, o professor Davi Mesquiat, né, por textos, por discussões. Agradeço ao professor Gandra também, que fez a mediação e o convite para que eu pudesse estar aqui e participar dessa mesa. Bem, eu vou fazer uma reação, né? A reação é a fala do professor Donizete. Penso que ele tocou em alguns aspectos pontuais. A minha reação previamente montada mais ou menos dialoga com o que ele já trouxe. E aí eu vou tentar apenas me ater a alguns aspectos. Eu tentei fazer uma espécie de título a essa minha breve fala, me focando muito mais nessa experiência que acontece agora, desde o ano passado para cá, da IURD em Angola, né? Então, se caberia um título dessa minha breve contribuição, tal título seria Laicidade às avessas, insistências coloniais e ensaios de autonomia. Notas sobre o caso da IURD em Angola. Né? Entendo que a experiência que o contexto angolano está tendo com a Igreja Universal é uma experiência muito, muito complexa e que precisa ser analisada, a meu ver, por diferentes ângulos, para que, a partir desses posicionamentos, nós consigamos, de alguma forma, perceber quais as potências que essa experiência está sinalizando, evidenciando. A meu ver, uma potência delas é essa experimentação de autonomia. Quais as repetições, que, a meu ver, são repetições colonialistas, e quais as tramas políticas que estão envolvidas quando pensamos no encontro entre religião e política nos contextos africanos e especialmente no contexto angolano. Né? Então eu começo pensando um pouco nessa coisa que eu chamo de laicidade às avessas. O que está acontecendo com a IURD desde o ano passado, 2019, se insere num complexo, numa série de fenômenos que já vêm acontecendo, fenômenos sociais, culturais e políticos, que vêm acontecendo em Angola, na verdade, desde 2014.
que teve pelo menos dois momentos. O primeiro momento foi a transição de 2008 para 2012, que foi um momento marcadamente que se deu uma explosão do pentecostalismo em Angola. Estou falando aqui especificamente de Angola. Que explosão seria essa? Não de uma entrada do pentecostalismo inicialmente, até porque as igrejas pentecostais, caso da Assembleia de Deus, está em Angola desde a década de 1970 e 80, pelo menos com certa visibilidade. Mas eu me refiro ao que alguns teóricos angolanos têm chamado da espiritualização da experiência religiosa da periferia, né? Que é, desde 2008 para 2010, nós temos experimentado em Angola uma descentralização da experiência religiosa no templo para migração das periferias no que nós chamamos de células. Em Angola tem muita experiência de células, que é geralmente gerida por um líder comunitário, né, de um bairro, reúne jovens, adolescentes e adultos, e geralmente faz encontros ali nestas células, geralmente em casa, no quintal. Algumas comunidades que têm uma certa estrutura reaproveitam as estruturas comunitárias, como, por exemplo, as associações dos bairros, e de noite, então, utilizam essas associações de bairros para realizar os seus cultos. Então, eu cresci, minha adolescência, participando desses movimentos, por exemplo, na cidade de Lubango, que era tomado. Quase todos os bairros da cidade tinham várias células. Quem eram os líderes dessas células? Eram os líderes comunitários. Era o tio B, tio A, nós chamamos o mais velho Cicrano, o mais velho Betrano, então o mais velho Antônio, Pedro, João, aqueles que nós atribuíamos uma certa idoneidade e uma certa experiência e que tinham uma certa moral para ensinar coisas. Esse era o líder da célula. Não tinha uma legislação da igreja, não tinha uma jurisdição da igreja. As igrejas, do ponto de vista institucionais, batistas, luteranas, presbiterianas, IECA e IESA, que são duas igrejas tipicamente angolanas, que não são pentecostais, elas sempre sentiram-se incomodadas com essa experiência que estava acontecendo em Angola, principalmente de 2008 a 2012. E aí você tem, então, um segundo momento desse debate, que é de 2012 até aproximadamente 2014, e se estendeu isso em 2018, que é o momento em que essas igrejas, com uma certa preocupação, que é uma preocupação por uma pureza doutrinária, por uma pureza teológica, por uma dita defesa da verdadeira teologia bíblica, começaram a associar-se ao poder público, destacadamente o Ministério da Cultura, e criaram, então, mecanismos para regulamentar a entrada de igrejas em Angola e a abertura de novas igrejas, né? Então, nós temos em Angola o Conselho Nacional de Igrejas e nós também temos duas principais entidades. O SICA, né, que é vinculado a igrejas protestantes, né, que é um conselho de igrejas, como se fosse uma CGADB que nós temos, que vocês têm no Brasil, mas que fosse uma CGADB de várias igrejas, tá? Então, não seria a CGADB, seria mais ou menos então esse SICA, que é o Conselho de Igrejas em Angola. Essas igrejas, junto ao Ministério da Cultura, produziram algumas orientações em nome da defesa e dos bons costumes e da moral em Angola, algumas orientações que impediam, então, a abertura de novas igrejas sobre o critério de que as novas igrejas, os novos movimentos que estavam nascendo nas periferias, eram movimentos de charlatões, movimentos que misturavam práticas de feitiçaria com Bíblia e movimentos que criavam uma certa violência, inclusive, e exploração sexual de mulheres e também de crianças. Bem, esse foi o discurso oficial. De 2018 para 2019, o Ministério da Cultura estabeleceu, então, uma norma, aprovou uma série de orientações que sinalizam certos critérios da abertura de novas igrejas.
objetivamente para coibir esses movimentos de células nas periferias e, de alguma forma, permitir que as mais antigas se estabeleçam, né, se permaneçam. Entre esses critérios, passo a citar alguns. Primeiro, para o início de qualquer igreja, deve-se existir, no mínimo, 100 mil membros, para que uma igreja seja reconhecida agora pelo Estado. Para que haja uma igreja, é necessário que os pastores apresentem, os seus líderes apresentem formação teológica reconhecida pelo Conselho de Igrejas em Angola, o SICA. Obviamente, seriam somente aqueles que passaram pelos seminários. Enfim, aí tem várias normativas. Esse campo já estava delimitado, então, como um campo tenso. E a nossa pergunta sempre foi, em que medida cabe ao Estado legislar questões da religião, principalmente no sentido de que igrejas serão visibilizadas, aceites, e que igrejas não serão aceites no contexto público angolano, principalmente porque estamos falando então, de um Estado que pretensamente é laico. Por que eu trago esse debate? Porque para nós compreendermos o movimento que pastores angolanos da IURD estão tendo em oposição à liderança brasileira, precisamos compreender que já é um campo de tensões religiosas internas que vem acontecendo em Angola e que não está apenas resumido ao debate da IURD, ao debate interno da IURD. Pelo contrário, igrejas protestantes têm brigado com os novos movimentos e igrejas protestantes que há muito tempo sempre sentiram-se incomodadas com a presença do pentecostalismo, especialmente esse pentecostalismo de periferias. Aqui os sociólogos e vocês, teólogos e cientistas da religião, fazem essas classificações do que é pentecostalismo, neopentecostalismo, enfim, eu não adentrarei nisso, no meu campo de estudo, mas essa tensão está dada no nosso contexto. Então, esse é o primeiro aspecto. E aí cabe perguntar, aí o debate que a IURD está tendo atualmente, em que medida ele também é um debate de uma crise política? Em que sentido? Em que medida essa é uma crise política no aspecto de que temos uma relação que já é uma relação muito tensa, onde o Estado geralmente tem estado a legislar assuntos religiosos e de uma maneira muito direta, né? E aí nós vimos nas reportagens das igrejas apreensões realizadas pela polícia. Tivemos denúncias, mas foram denúncias feitas pelos próprios pastores internos. Enfim, então tem uma série de nuances que não estão muito bem explicitadas, que não estão muito bem claras, e os termos dos jogos não estão muito bem evidentes. A minha impressão é que, mais do que uma crise religiosa, nós temos aí uma crise política que é orquestrada pela associação que existe entre as igrejas consideradas tradicionais e protestantes, com o Estado, e o modo como o Estado sente-se em Angola autorizado a intervir nos assuntos religiosos, inclusive para fechamento de templos, para veiculação de regras pelo Ministério da Cultura, de quais igrejas funcionam e quais igrejas não funcionam, e estabelecimento de comissões que avaliam que igrejas são mais interessantes e que igrejas não são. E essas comissões geralmente são constituídas por pastores de igrejas como metodistas, batistas, IECA e IESA, né? As duas últimas igrejas locais. Então, eu tenciono essa questão da laicidade às avessas. O segundo aspecto é, de alguma forma, pensar como que essa experiência da IURD, ela é uma experiência que flagra as insistências coloniais em todos os contextos de África. E aí, retomo, o meu campo de discussão tem sido as relações étnico-raciais, o pensamento decolonial, e aproprio-me um pouco das próprias perspectivas e discussões de Achille Bembe e outros interlocutores para ler um pouco essa cena, essas experiências. O que vem acontecendo em Angola, não só com a IURD, mas com a própria Assembleia de Deus, igrejas batistas, presbiterianas, luteranas, desde sempre elas foram igrejas com uma estética e uma teologia, bem como uma antropologia, marcadamente colonialista e racista.
Colonialista no sentido de que cabe aos líderes sempre brasileiros, americanos, europeus e suas produções doutrinárias e teológicas, cabe a eles, então, gerir os assuntos institucionais eclesiásticos nos contextos africanos. A tal ponto de que, no caso dessa igreja, da Igreja Universal, a tensão que se estabeleceu é exatamente essa. É uma tensão de quem manda na igreja, de quem gera a igreja. Né? Porque você tem uma experiência de subalternidade, que é uma subalternidade que não é apenas orquestrada por uma lógica episcopal, por exemplo, de gestão eclesiástica, mas é uma subalternidade também de pastores angolanos e africanos de modo geral, que é orquestrada também por uma ideia racista. A ideia de que produz uma inferioridade na escala de inteligências que faz com que pastores africanos, líderes africanos, não tenham a capacidade de autogestão. E é necessário uma supervisão, uma orientação, inclusive um referenciador doutrinário e teológico para que eles possam agir. Cresci num bairro de periferia e eu via, muito interessantemente, os pastores da Igreja Universal e nos rádios a falarem português num sotaque, num modo brasileiro. Eu via pastores da Universal que em nenhum momento utilizam trajes e vestes africanos. Há a ideia de que existe uma espécie de diálogo cultural. Discordo um pouco disso, porque, na verdade, o que a gente experimenta é um processo de subordinação e não de diálogo. É um processo de subordinação desde a estética, desde a racionalidade de pensar a família, de pensar a dinâmica eclesiástica, os negócios da igreja e por aí vai. Essa estética é tão violenta que se traduz, inclusive, na fala. O sotaque do pastor da Universal é um sotaque brasileiro. Eu convivi com alguns amigos do bairro que se tornaram pastores da Universal e eles diziam que passavam por um tempo de treinamento de 1 a 2 meses para aprender o sotaque brasileiro. Né? Então, estamos falando, sim, de uma insistência colonial. Estamos falando, sim, de insurgências coloniais que ainda permanecem numa perspectiva política, estética, que é de fazer dos espaços do campo religioso africano um campo a ser dominado, a ser cooptado, a ser tomado. Portanto, as classificações, a veste, a estética, a organização política, a gestão das igrejas. Isso não é só da IURD, isso é da IURD, isso é das igrejas batistas, eu vim de um contexto batista, isso é da igreja presbiteriana, isso é da igreja luterana, isso é da igreja metodista, enfim, isso é o que acontece, a maior parte do cristianismo, que vem ali disso que nós chamamos de protestantismo de missão, que ele é extremamente colonialista e racista. Então, para pensar o caso da IURD, é também necessário pensar esse aspecto. Encaminho para o final, para sinalizar que o modo como está existindo esse debate, pensa-se, alguns entendem que está existindo aí um ensaio de autonomia, né? Um ensaio de autonomia de pastores que estão dizendo: a igreja é nossa, nós precisamos tomar gestão da coisa e não queremos mais depender do Brasil. Essa autonomia traz algumas queixas. Eu citei aqui as 3 principais queixas. Primeiro, pastores, esses 400 pastores que são considerados reformadores ou reformistas, dos quais 330 assinaram o manifesto contra a gestão da Igreja IURD no início desse ano, eles destacam 7 pontos. Dos 7 pontos, eu apenas quero tratar 3 que são centrais. Os próprios pastores reformistas dizem o seguinte, que a Igreja Universal é racista. Por quê? Porque submete eles a terem que falar uma linguagem, a terem que abrir mão de suas identidades culturais e a ter que se submeter a uma racionalidade que, tecnicamente, chamaríamos uma racionalidade da branquitude. Um dos pontos sinaliza que eles estão querendo a autonomia da igreja por uma evasão de divisas, porque não se sabe muito bem onde é que está o dinheiro, onde é que vai esse dinheiro, e que, apesar de serem os pastores que trabalham e angariam a maior parte dos valores, mas os recursos
não são destinados para os pastores angolanos, tal como se destina para os pastores brasileiros. Em Luanda, por exemplo, tem um condomínio só de pastores da Universal brasileiros e outro de pastores da Universal angolanos, composto por obreiros e aí vai, né? O luxo dos condomínios é completamente distinto. E aí, outra queixa é o fato da vasectomia, né? A vasectomia, que é, então, esse procedimento aos quais esses pastores são submetidos para não poder ter muitos filhos, consequentemente, não se apropriar da propriedade privada do senhor Edir Macedo, e aí não ter conflitos intergeracionais, né? E isso sinaliza também um aspecto de uma estética colonialista, porque impõe um certo ideal de família que para as nossas tradições africanas é completamente difícil. Então, o que esses pastores estão sinalizando, aparentemente, é um ensaio de autonomia. No entanto, é um ensaio de autonomia que se mobilizou e que cabe aqui algumas perguntas. Por exemplo, e se esses pastores tivessem acesso aos valores, à grana da igreja, teriam feito a mesma reivindicação? E se esses pastores tivessem a liderança da igreja, poderiam fazer denúncias quanto ao racismo, evasão de divisas e as práticas de vasectomia? Se esses pastores não estivessem num processo de desejo e tomada de poder, teriam denunciado esses aspectos? Enfim, são questões que são levantadas. O certo é que nós estamos tendo, aparentemente, um ensaio de autonomia. Como angolanos, nos alegramos, porque, ao que parece, está existindo uma perspectiva, ensaios e lampejos de uma proposta decolonial sendo traduzida na prática, que é muito mais do que nos ausentarmos da experiência colonialista, do processo que aconteceu dos movimentos nacionalistas, né, de retirar o colono. Depois disso, precisamos reorganizar a vida do ponto de vista político, econômico, filosófico, estético, a partir das referências africanas. Ao que parece, esse processo ainda não está acontecendo em muitos países africanos, entre eles angolanos. Ter uma experiência como essa, quem sabe, ainda que sejam umas experiências avessas, nos dê alguns insights e alguns lampejos de que, mais do que dominar uma igreja, mais do que gerir uma igreja, o que precisamos é uma ruptura radical com as epistemologias da branquitude, as epistemologias tidas do norte, para remontarmos a vida do nosso sujeito. Talvez isso possa provocar isso. Não sei se, mas é uma possibilidade. E aí, será que está existindo um ensaio de autonomia desses líderes pensarem que nós, de fato, precisamos tomar conta da nossa dinâmica eclesiástica? A que ponto isso se traduzirá numa produção doutrinária, numa reflexão teológica que estabelece as bases dessa autonomia? Tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque pode acontecer com a IURD o que aconteceu com o processo de nacionalização ou de independência. Saíram os portugueses, descolonizamos-nos, mas mantivemos-nos refém a uma racionalidade de vida colonializada. Me parece. Por quê? Porque não teve um processo de formação, um processo de transição e um processo de refundar as bases da nação. Isso, se não acontecer, também no caso da IURD, vai ser o mais do mesmo. Pastores retirando a liderança dos brasileiros, mas que não estão investindo, não sei se terá um investimento de uma educação, de uma prática teológica, uma reflexão que dê autonomia. Pode-se repetir as mesmas coisas. Enfim, encerro minha fala sinalizando apenas esses aspectos e dando aqui alguns dados bem concretos. Em Angola, neste momento, nós temos aproximadamente 400 pastores que se desligaram da liderança da Assembleia, da IURD. Temos 65 pastores brasileiros que foram expulsos, diríamos, né, dos espaços da liderança e, portanto, inclusive, estão sendo convidados a sair de Angola. Temos aproximadamente 900 obreiros que, neste momento, estão na deriva. Alguns estão dizendo que é necessário que volte à liderança brasileira e outros apoiando, então, os pastores reformistas.
E, no total, a igreja da IURD em Angola tem aproximadamente 135 mil fiéis. Né? Então, é muita gente, é muita gente que faz parte dessa igreja, e não sei a que efeitos nós teremos posteriormente. A título de finalização mesmo, quero lembrá-los que o grande problema, que também é econômico, traduz-se em alguns números. Por exemplo, em 2013, a Universal arrecadou 18 milhões de dólares em Angola. É muito dinheiro para um país que tem aproximadamente 80% da sua população numa escala de pobreza. Conseguir retirar 18 milhões de arrecadação anual, diga-se de passagem, o tio Edir Macedo é fera. 2014, teve-se 22 milhões de dólares. Em 2014, nós já estávamos experimentando em Angola a crise econômica provocada pela não compra do petróleo e as relações difíceis com os Estados Unidos. A IURD conseguiu, em tempo de crise, angariar 22 milhões de dólares anualmente. Bem, é uma igreja que conseguiu lucrar muito com o contexto angolano. Aliás, não só a IURD, várias igrejas lucram bastante com os contextos africanos. Só que esse lucro é transvestido na ideia de missão, de transnacionalização, de implantação de outras igrejas e por aí vai. Encerro convocando a uma reflexão e talvez provocação do tipo: há que se pensar como que essa experiência da IURD precisa ser replicada em várias outras igrejas numa proposta de insurgência nos contextos angolanos. Ao mesmo tempo, essa insurgência não pode ficar nela mesma. Precisa ser acompanhada por uma postura epistemológica, doutrinária, filosófica, política, da decolonialidade. Aí sim, nós teremos talvez um outro momento ou outras experiências para os países africanos, especificamente para Angola. Bem, é mais ou menos isso que eu queria contribuir com a minha reação à fala do professor Donizete. Obrigado e desculpe aí por eu me exceder um pouco. Foi um tempo muito bom, muito produtivo. Obrigado pela contribuição, Orlando. Foi magnífico o que você trouxe, junto com o que o professor Donizete havia apresentado, cria em nós assim uma agitação, uma certa agitação no espírito, porque, na verdade, a gente vê o interesse obscuro por trás de toda essa religiosidade e nos, aspas, nos envergonha, porque é o que você acabou de apresentar. Não deixamos um colonialismo católico romano português e nos sujeitamos, nós, Brasil, a um tipo de colonialismo americano dentro do protestantismo brasileiro, e vocês agora sofrendo as consequências nossa de irmos até os países africanos com a nossa forma de enxergar. Nós temos bastante perguntas, viu, professores? E a primeira eu vou deixar para o nosso coordenador, o Davi Meschiati. Ele pergunta para o professor Donizete se o elemento próprio desse pentecostalismo africano é referente ao Ubuntu, por exemplo, né? Se essa transnacionalização apaga essa contribuição. E qual a tua percepção? E junto a essa pergunta, eu queria que... eu tenho um ponto de congruência, porque você é antropólogo, e o teólogo, antropólogo, tem todas algumas questões, uma análise diferente do contexto, né? Me chamou muita atenção quando você colocou que o culto, o pentecostalismo nessa região, nos teus estudos em relação ao pentecostalismo africano, quando eles tentam igualar o Espírito Santo, ele seria poder e força semelhante à oração feita aos espíritos dos antepassados. Isso me chamou bastante atenção também. Então, eu emendei aí alguma coisa junto com como que o pentecostalismo vê isso. Você, como antropólogo, é uma leitura, mas como teólogo, né, qual seria a leitura? Tá? Aí eu tenho mais olha, eu mexendo aqui na mesa,
mais uma pergunta feita pelo o Breno. O Breno pergunta qual a opinião dos palestrantes nessa relação dos impactos da dinâmica religiosa das igrejas pentecostais, eu acho que até o Orlando já respondeu, né? No contexto africano, em relação ao pentecostalismo global. A pergunta está escrita aí na tela, eu acho que vocês conseguem ler. Acho que o Donizete podia responder a primeira e o Orlando a segunda, ficaria melhor assim, né? Por favor. Posso começar? Bem, em primeiro lugar, gostaria de dar um grande abraço ao David Meschiati, uma pessoa que eu admiro muito, é um grande amigo e admiro muito em termos acadêmicos também, portanto é um prazer partilhar algumas ideias. E vamos ver se eu percebi bem a questão. O conceito que eu utilizei aqui de transnacionalização, que faz parte do título, tem a ver com a expansão do pentecostalismo no mundo, a partir dos Estados Unidos, né? E esse processo de transnacionalização, ele não é único, ele é múltiplo, ele é dinâmico, porque justamente por causa da grande capacidade que o pentecostalismo tem em dialogar e se adaptar às culturas nativas, digamos assim, ou um nativo no sentido mais amplo do termo, não é no sentido meramente indígena, não é? Então, esse é o ponto da transnacionalização, que ocorreu, portanto, em várias partes do mundo. Agora, essa questão do se existe ou não um pentecostalismo africano é uma pergunta muito interessante. O que, da minha experiência em Moçambique, daquilo que eu vou lendo sobre a África, existe sim uma especificidade muito própria do pentecostalismo nesse continente e, em particular, nessas culturas, não é? O que eu vivenciei em Moçambique, por exemplo, e é interessante porque eu estudei a IURD nos Estados Unidos, em vários países europeus e também na Ásia, em particular no Japão. Então, é interessante porque eu tenho, e fazendo uma etnografia multissituada, eu tenho essa perspectiva dessa multiplicidade de pentecostalismos no plural, não é? Então, existe um pentecostalismo muito característico na América Latina, de fala hispânica, que o Meschiati conhece muito bem, porque o próprio tese de doutorado foi num país de expressão hispânica, não é? E o Brasil, e África, e Ásia, e na Europa, e nos Estados Unidos. Portanto, na minha etnografia, eu consigo perceber essas multiplicidades de pentecostalismo. E em África, realmente, e foi por isso que a minha intervenção no início eu chamei a atenção para o sistema simbólico e religioso animista, centrado, portanto, na figura do espírito dos antepassados, que é um sistema muito importante para a cultura africana, não é? Essa comunicação entre o imanente e o transcendente, num processo de cura e na própria gestão do cotidiano das culturas africanas, a figura de um antepassado é muito forte, né? E quem consegue fazer essa intermediação do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, se comunicar com os espíritos dos antepassados, justamente aquelas figuras, né? Os feiticeiros que têm essa capacidade. Então, quando o pentecostalismo, o neopentecostalismo em particular, que é disso que nós estamos a falar, que esse tem características diferentes, quando ele chega em África, como é o caso, por exemplo, da IURD, que é o que estou a dar o exemplo, porque é a etnografia que eu conheço melhor, a IURD chega em África, ou chega em Moçambique, e dialoga com essa especificidade cultural, ao invés de impor um modelo teológico, se é que podemos dizer assim, que a IURD tem um modelo teológico, né? Mas dentro de uma certa ritualidade, e pensar como introduzir essa igreja num contexto cultural e religioso tão diferente do Brasil, ela opta naturalmente não por uma romper, não por uma imposição, mas por um diálogo. Então, quando eu vou fazer a etnografia dentro de uma igreja em Moçambique, eu vejo que uma presença muito forte da cultura africana. Então, perdão, tem os tambores, tem as danças, tem a própria roupagem das mulheres. Como vocês sabem, o pentecostalismo ele é marcadamente feminino, cerca de quase 80% da membresia é feminino.
Então, é claramente muito diferente do que está num culto da IURT, por exemplo, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou num país europeu. Uma outra experiência que eu tenho também, que eu posso dar um exemplo, que é o caso da Itália, é muito interessante porque eu fiquei 6 meses a dar aula no mestrado na Universidade de Roma e fiz etnografia com a IURD no tempo mais tenso. Num domingo, por exemplo, a IURD tinha 5 cultos. Havia um culto em particular, às 5 horas da tarde, que era um culto, 90% da membresia eram negros. Negros africanos, mas de colônias inglesas, né, de expressão inglesa. O que é que o líder da igreja percebeu rapidamente? Que ele tinha que utilizar um pastor não branco, não de ascendência italiana, mas um pastor negro que falava inglês, para poder atender melhor essa membresia. Isso mostra claramente esse caráter camaleônico que a Universal tem. Ela, mesmo estando na Itália, num país, portanto, do europeu, ela, num culto particular, ela percebe claramente que a membresia alterou e ela altera rapidamente também quem era o pastor e muda, inclusive, que é interessante, a própria ritualidade, né? Então, é com a introdução de tambores, uma introdução de uma dança africana, de uma ritualidade de base africana. Em Moçambique, eu percebi isso. Então, sim, eu acho que podemos falar de um pentecostalismo africano. Um pentecostalismo que tem características diferenciadas de um pentecostalismo europeu, de um pentecostalismo norte-americano, ou de um pentecostalismo brasileiro. E a outra experiência que eu tenho também, que é o caso do Japão, em que há também ali uma fusão de cultura entre uma cultura japonesa e uma cultura neopentecostal. Só que tem uma particularidade. O neopentecostalismo ele é introduzido no Japão através do fluxo de imigrantes brasileiros no Japão. Embora eles sejam de base étnica japonesa, eles são brasileiros, né? Mas é claro que também existe uma diferenciação na sua ritualidade. Então, a igreja neopentecostais que age no Japão tem uma ritualidade, uma linguagem, digamos assim, no sentido teológico, muito específico. Então, não sei se consigo explicar ao colega, ao grande amigo Davi Mesquiado, mas eu acho que sim, que podemos falar de um pentecostalismo africano. Obrigada, professor Donizete. Tem mais uma pergunta para o Orlando, duas, aliás. Uma é do Samuel Valério, que pergunta a respeito da autonomia dos pastores angolanos, se isso pode ter um retorno, uma reconciliação, como foi a tua reação à tua proposta, né? E em seguida a gente tem a colocação do Gideão, eu vou passar as duas. O Gideão, ele pergunta, apesar de nós vermos o mesmo processo colonizador acontecendo ainda hoje, ouvir você criticar esse modelo com tanta segurança, não é uma pergunta, é um elogio, vale a pena ler. Eu também endosso as palavras do Gideão. Além de dar essa grande esperança, vai a pergunta, né? Tem essa dependência financeira, você citou números bem grandes, 22 milhões em um ano, 2016, 14 milhões? 18 milhões. 18 milhões, 22 milhões, então, assim, quantias elevadas, né? A gente está falando no dinheiro de Angola, a gente está falando em real, a gente está falando em dólar, né? E a pergunta que é mais grave nesse modelo para dificultar a autonomia dos africanos, né? Essa dependência financeira. Eu achei fantástico uma das suas colocações também. Você já vai responder, mas eu quero relembrar quem ouviu, quando você coloca a facilidade que a Igreja, a URDS tem, como o Donizete acabou de citar, ele está em plena Itália e traz alguém com identidade para atender a membresia negra, inglesa, no inglês dentro da Itália. Essa coisa camaleoa, né? Que você também citou, Orlando. Eu acho que aqui entra dentro da colocação do Gideão, né? A dependência financeira, que é mais grave nesse modelo, se isso ajuda a dificultar a autonomia dos africanos. Sim. Bem, eu vou primeiramente agradeço o elogio do professor Gideon, receber o elogio do professor Gideon
fará com que hoje eu tenha uma noite de sono aprazível, né? O professor Gideon é uma inspiração para todo aquele que tem aí uma lida com os estudos pentecostais. Muito obrigado. Eu vou pensar no seguinte: o professor Gideon coloca uma questão que eu acho que é fundamental. Ok, a questão, além dessa dependência econômica, o que é mais grave? Bem, vários estudos, várias discussões decoloniais vêm apontando que o grande problema dos contextos africanos e da própria herança colonialista hoje não é necessariamente econômico, embora a gente sempre terá dificuldade de dissociar a questão econômica com a questão política, com a questão educacional. É sempre muito complicado dissociar isso, né? Mas vamos tentar pensar de uma perspectiva em termos, embora não curto muito, mas aqui vamos tentar pensar cartesianamente. Vamos dividir o problema para estudar as minúcias de cada parte e aí depois tentar pensar o todo, tá? O que acontece com os efeitos colonizadores? Um dos efeitos principais da colonização é um efeito psicológico, né? É um efeito psicológico e, portanto, antropológico e cultural. Que efeito psicológico é esse? É produzir uma dinâmica e uma leitura de si que é pautada na perspectiva ou na concepção de que você não é ator da história, você é lugar ou sujeito que faz parte do lugar passivo da história e o lugar da recepção, daqueles que desenham a história, daqueles que falam a história, né? Esse é o grande efeito da colonização. Ao fazer isso, o sujeito colonizado, ele sempre se torna refém dos seus colonizadores, ainda que o colonizador não esteja presente fisicamente. Então, ele se torna refém na reflexão, ele se torna refém no modo como vai organizar sua dinâmica de vida, ele vai se tornando refém na sua perspectiva estética, consequentemente, ele vai se tornar refém economicamente, educacionalmente, e aí vai, né? Então, me parece que o que é mais grave para a facilitação da autonomia dos pastores angolanos, da IURD e qualquer outro pastor, é a questão da noção de que não é possível nós mesmos produzirmos a nossa própria história, a nossa própria igreja, organizarmos do nosso próprio jeito e darmos o nosso rosto daquilo que a gente está querendo acreditar como verdade. Esse é o principal efeito. E aí, a própria discussão, tem um teórico, o Molefe Keiti Assange, que participou daquela obra, Coleção Sanfoca, ele vai dizer o seguinte, que o grande desafio para as sociedades africanas é exatamente um desafio inicialmente psicológico, que é retirá-los do lugar passivo, de uma concepção passiva, para colocá-los no lugar da agência, né? E aí é diferente agente e agência. A agência é uma potência elástica que o tempo inteiro já não se esgota, né? E essa potência elástica que não se esgota é que vai criar as condições de emergência de uma reflexão autônoma e de um processo de dizer, que é um processo político. E aí eu acho que aí está o cerne, né? Que me parece que muito mais do que tomar a igreja, muito mais do que tomar as questões econômicas, muito mais do que agora gerir do nosso próprio jeito, é necessário que haja uma liberdade psicológica, que é olhar para si mesmo e dizer assim, olha, nós não precisamos responder à linguagem doutrinária, teológica, política, econômica do sujeito colonizador. Desse sujeito, como diria o Ramon Grossfogel, desse sujeito europeu egopolítico. Não precisamos. E, portanto, que se traduz essa egopolítica europeia, vai se traduzir de outros modos, como, por exemplo, no caso da estética religiosa da Universal. Então, eu acho que aí está o grande caminho. E me parece que para chegarmos até aí, nós ainda temos um longo trabalho. Estamos a falar de uma Angola, por exemplo, que teve a sua independência política em 1975. Do ponto de vista histórico, é um país muito miúdo, muito bebê.
Então, ainda teremos muito trabalho, porque aí a gente vai ter que pensar em educação, vai ter que pensar a cultura, vai ter que pensar vários outros aspectos. Eu acho que é por aí. Então, eu acho que o mais grave é exatamente esse efeito colonizador que nos coloca ainda como sujeitos alvos da história, sujeito alvos das descrições. E aqui eu peço licença, por exemplo, também aproveitado, sobre a pergunta se existe um pentecostalismo africano, por exemplo, né? Assim como se existe uma teologia africana, uma reforma africana, enfim. Sempre me incomoda um pouco com essa pergunta, porque ela parte de uma premissa de que a gente simplesmente faz acabamentos. Né? Ela pode fazer, os africanos podem fazer acabamentos e dar um tom mais africano da coisa. Ou então, ela também pode sinalizar um pouco da ideia de que toda a matriz mundial, ela, de outros contextos, quando chega em África, ela apenas vai ter alguns entornos, como vestes, como liturgia, mas o núcleo permanece o mesmo, que é o núcleo europeu ou norte-americano, enfim. E aí, nós africanos, às vezes, caímos nesse engodo em pensar que ser pentecostal africano é apenas cantar as canções africanas, mas, na verdade, a gente mantém a mesma estética, o mesmo modo de pensar, a mesma dinâmica, que é de outros contextos. Então, nesse sentido, eu tenho certo receio de pensar, de definir, né, se existe ainda um pentecostalismo africano. Me parece que não tanto. Embora existam experiências religiosas do sujeito africano pentecostal que tem algumas matrizes que são nossas. Mas, para dizer que existe um pentecostalismo africano, a gente precisaria, talvez, mapear uma outra configuração e que talvez nem chamaríamos de pentecostalismo. Né? Enfim. Okay. Ângelo, eu esqueci de responder a pergunta do Breno. Sim, por favor, Donizete, a gente está encaminhando para o final. Só muito rapidamente. Então, eu gostaria de mais duas perguntas. Eu vou dar só uma satisfação para o Wesley Dodge, que teve a resposta dele na tua colocação, quando você explicou melhor sobre a Angola e a questão do ressignificado da forma do culto em Angola, o Wesley conseguiu a resposta dele, tá? Então, por favor, Donizete, a resposta é do Breno, e nós estamos caminhando para o final, ok? Tá, eu acho que a pergunta do Breno tem aqui podemos dizer duas observações. Uma, o que tem a ver com aquilo que eu fui explicando ao longo da minha intervenção, que é no processo de transnacionalização, que o neopentecostalismo dialoga com a cultura africana, forma aquilo que nós estamos a chamar de um pentecostalismo de matriz africana, com as suas especificidades, como existe um pentecostalismo com a sua especificidade também em outras regiões do mundo, como eu também já demonstrei na minha etnografia. E um fenômeno que é muito interessante, que ocorre atualmente, que é o denominado da missão inversa, é que esse pentecostalismo africano está a ser exportado para a Europa, não é? Nessa lógica da missão inversa. Há megas igrejas, por exemplo, da Nigéria, por exemplo, que estão na Inglaterra e que estão a converter, inclusive, os ingleses brancos. Então, há aqui um processo de inversão, né? Igrejas de matriz africana, eu estou a falar igrejas, não uma iurde adaptada à África, eu estou a falar do surgimento de várias igrejas nativas. Você sabe que o neopentecostalismo tem essa característica, não é? Igrejas já nascidas em África, no Quênia, na África do Sul, que estão a ser exportadas, portanto, para a Europa. Nós estamos, em Portugal, por exemplo, estamos a receber igrejas dessa matriz africana, neopentecostais africanas, em Portugal, fora dos países de expressão portuguesa, por exemplo, né? Então, é isso que nós estamos a chamar do neopentecostalismo africano, do pentecostalismo africano, porque é possível mapear essas igrejas no espaço europeu. E elas têm realmente uma especificidade muito própria, né? Não só na sua ritualidade, mas também na sua cosmovisão, na maneira como ela faz a interpretação do Espírito Santo e como é que isso se processa nos seus rituais e no diálogo com populações que não são africanas.
Então, eu acho que a riqueza está aí, estudar na Europa, e já muitos colegas estão a fazer isso, e eu próprio, como é que a Europa está a lidar com essa nova realidade de um neopentecostalismo de matriz africana no espaço europeu. Sim, então isso responde à pergunta do Samuel Valério, que questionou se o pentecostalismo vinha crescendo na própria África, né? Sem dúvida. Aliás, o neopentecostalismo é o movimento religioso que mais cresce no mundo pela conversão. O único que faz frente ao neopentecostalismo é o islamismo, mas ele faz mais por questões demográficas e não por conversão direta, não é? Então, o neopentecostalismo e o Pew Research Center dos Estados Unidos mostram isso, é um movimento religioso que já está apontar para quase 600 milhões de seguidores, é o movimento religioso com maior dinâmica no mundo atualmente. E esse pentecostalismo na África, ele tem, principalmente na pergunta dele foi subariana, né? Tem refletido com resultados positivos na esfera do social? Isso é uma pergunta bastante complexa, porque uma das mensagens das igrejas neopentecostais é a questão do apoio social. Mas, como já foi aqui explicado pelo Orlando, a questão também da retirada de riquezas do país africano é muito forte. E aí entramos com o meio ambiente na área do extrativismo. Essa exatamente. É a minha praia, quer dizer, essa questão do social... O social, muitas vezes, pelo que eu tenho observado, quando eu observei em Moçambique e nas igrejas aqui na Europa, é que o social é um pretexto de entrada, é um pretexto para atrair fiéis. Não é? Mas, na verdade, o que há é uma sangria da riqueza do país, uma sangria, como é o caso que o Orlando explicou, de Angola. Sobre isso, eu queria fazer uma referência importante. A elite angolana também participa nesse processo de sangria religiosa. Totalmente. A principal vítima desse processo, que eu chamaria de um vampirismo, né, das igrejas pentecostais, é que elas estão filiadas às elites e elas ajudam a elite a mandar dinheiro para fora do país. É uma lavagem de dinheiro. Acontece em Portugal, a justiça andou a apanhar alguns líderes angolanos aqui em Portugal sobre isso. Então, nós temos que fazer uma distinção entre povo angolano, o povo que é realmente vítima desse vampirismo neopentecostal, chamemos assim, mas temos que chamar a atenção que a IURD, em particular, está fortemente aliada a uma elite angolana. Então, como nós já vimos desde a sua origem nos Estados Unidos, o neopentecostalismo, e agora um exemplo paradigmático que está acontecendo no Brasil atualmente com o Bolsonaro, o neopentecostalismo ele tem uma ligação muito forte com a política, em qualquer parte do mundo. E Angola não é exceção. E ela vai se liar a quem? A elite política, a elite econômica, para depois ter os seus benefícios. A principal vítima é realmente o povo. Ângela, obrigado. Só deixa eu continuar um pouco com essa reflexão que o Donizete traz, para dar alguns dados. Por exemplo, a IURD tem em Angola 280 templos. Os 280 templos da IURD são os maiores templos espalhados no país inteiro. Tá? As igrejas tradicionais, como IECA, que são igrejas nativas, IESA, são igrejas que têm também muitos templos, mas em termos de estrutura e pujança não chegam nem sequer 50% dos templos da IURD. Na minha cidade, do Lubango, por exemplo, o Templo da Universal é atração turística. Okay? É o maior templo, para além dos templos tradicionais católicos, o maior templo que tem no centro da cidade. Né? É uma atração turística. Em Luanda, o templo da IURD, por incrível que pareça, está na rua que nós chamamos de Esplanada dos Ministérios. De um lado tem o Ministério da Educação, o prédio do Ministério da Educação, o prédio do Ministério da Justiça, é uma região toda dos prédios ministeriais, e atrás tem a IURD, o maior templo que tem em Angola. Então, existe sim uma relação política da Igreja Universal com o Estado, principalmente pelo modo como ela entra em Angola. A Igreja Universal entra em Angola em 1991.
o ano que estavam sendo preparadas as eleições democráticas, as primeiras depois da independência de 75, e já tinha um clima tenso se estabelecendo, que posteriormente, em 92, estourou a Guerra Civil, que durou esses 10 anos até 2012. Então, a Igreja Universal entra como essa aliada do Estado para apaziguar os espíritos que estavam inflamados. Não é à toa que a Igreja Universal em Angola não vai dialogar com o país, não vai ter muito crescimento na região sudoeste de Angola, que é uma região que teve uma presença maior do partido da oposição, né? Porque ela se vinculou demais ao Estado e, portanto, criou aí certas relações. Muitos líderes do governo angolano são membros da Igreja Universal, né? Por isso é que eu insisto nessa... Deve ter uma bancada evangélica. Olha, graças a Deus aí... evangélica em Angola. Graças a Deus ainda não temos a bancada evangélica, mas eu acho que... Continua orando, irmão, porque depois que é difícil tirar, viu? É verdade. Mas eu acho que o que nós temos é pior, sabe? Porque eles nem precisam dizer que é bancada evangélica. Já está tomado por essa lógica de poder o governo inteiro, né? E aí eu acho que nesse sentido é que eu insisto na minha premissa de que o grande problema é exatamente um problema colonial, né? Porque essa igreja, ela vem e organiza-se numa estética colonialista, que é expropriação de recursos, dominação de linguagens, amortecimento da fúria, para poder ter uma certa estabilidade econômica e poder sair ganhando, né, dessa experiência toda. Então, é por aí que eu insisto. Meninos, realmente eu ficaria por mais tempo. Felizmente, a conversa está gravada, porque daqui nós podemos dar start para muitos artigos, muitas pesquisas, e eu tenho a nítida impressão que o grupo do RELEP foi abençoado, privilegiado com tudo que vocês dois trouxeram. Nós estamos muito satisfeitos com a presença de vocês e, principalmente, com bastante vontade de trabalhar em cima do que o RELEP tem apresentado no quesito de pesquisa, desse pentecostalismo tão sincrético, diverso, que a gente tem encontrado pelo mundo afora, né? E envergonhado, muitas vezes, nos sentimos envergonhados também, e percebemos que estamos fazendo pouco em relação a trazer conhecimento para as comunidades. A luta do Orlando, por exemplo, que está dentro do contexto social de Angola, como fazer uma comunidade entender essa questão do colonialismo, de que estão sendo vampiros estão sugando, né? E na verdade, fazendo não um diferencial na fé, mas transformando a verdade em mentira. Isso nos dá vontade de trabalhar tudo que vocês trouxeram, nos dá criar coisas para que a gente possa vir ajudar esse social. Então, eu sou muito grata pela participação de vocês, em nome do RELEP, sou grata de verdade, e peço que vocês não esmoreçam, continuem militando nessa área, porque é para isso que vocês foram chamados. Obrigado por esse tempo, que vocês tenham as forças renovadas e todo otimismo e esperança, como foi citado aqui, que é isso que move montanha, é esperança. Ângela, como última palavra, eu queria dar os parabéns para o RELEP pelo trabalho notável que tem feito, tanto em pesquisa como publicação e divulgação, que é uma honra enorme fazer parte dessa rede de estudos do pentecostalismo. Você também, Orlando, por favor, se despeça do grupo. Obrigado, Ângela, pelo carinho e acolhimento. Obrigado, professor Donizete, também por partilhar essa fala, a todos que nos acompanharam. Especialmente agradeço mesmo ao RELEP por formular esse convite. E sigamos, para nós africanos, sigamos nessa trilha de luta. O português também, eu acho que o português de Portugal é sigamos, né? Sigamos também. Então tá, um abraço a todos, tá bem? Tá bem, um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada.